Sobreviventes da Era de Aquário, estamos aí para mais uma análise de um evento muito importante para o nosso mundo, não apenas por esse conflito em si mesmo, mas toda a sua repercussão que ocorre ao redor, pois alguns analistas falam em alguns sinais, alguns traços assim de uma nova Guerra Fria, como se já não houvesse também essa tensão entre China e Estados Unidos e essa aliança cada vez mais forte entre a Rússia e a China preocupa também alguns, alguns polos dominantes do mercado mundial. Então, o que a gente vai analisar hoje aqui é o efeito da lua cheia que está prestes a acontecer, falta poucos dias, e a lua cheia é sempre muito intensa em termos de acontecimento, de erupções, de todas as potencialidades. Mas não é uma lua cheia, e aqui está sobre o céu de Kiev, na Ucrânia, simplesmente com forças muito espontâneas, diretamente explosivas, ataque cego. Não, não. A gente tem aqui um ascendente virgem, uma casa 6 bem preenchida, o que leva a ter essa noção de estratégia, meticulosidade. Claro que eles sabem o que eles estão fazendo. O Putin é um cara com certas obsessões, focos muito precisos, e ele não ia simplesmente fazer uma ação sem critério metodológico para isso, né? E falando nesses líderes, é o que vem à tona mesmo nesse momento. É difícil conciliação de interesses, porque a gente vê aqui também uma casa 5 muito preenchida, que é a casa do comando, das autoridades. A gente tem aqui uma conjunção exata muito forte de Vênus e Marte a 16 graus, já na cúspide aqui da casa 5, e também Plutão e Mercúrio. É muito interessante que o ápice, imagino que seja um momento crucial agora para esse possível conflito, segundo dizem, né, os líderes mundial, tende a acontecer, ocorra justamente nessa lua cheia, onde essa conjunção está exata, né? E são dois planetas de natureza oposta, tanto que regem signos opostos, né? Marte, regente de Áries, e Vênus, regente de Libra. Marte, no caso aqui, simbolizaria realmente o Putin, porque um Marte em Capricórnio ele tem essa questão da persistência, essa vontade, mesmo que a situação seja muito difícil, praticamente o Putin tem pouco apoio, tem o apoio da China, tá, né, uma superpotência, mas é muito limitado ainda. E essa questão de força a longo prazo, realmente, essa perseverança do Marte em Capricórnio e na casa 5 para exercer esse avanço, essa expansão ainda no poder, não só do país, que já tem território demais, ainda está sacrificando vidas por mais um pouquinho, mas também pessoal, que a casa 5 está muito ligada a isso. Ela pode sugerir na astrologia mundial essa insistência para usar um exército, um país, ou seja lá o que for, para engrandecer-se pessoalmente. É o que fazem, né? Os líderes das nações. Mas aqui a gente tem a presença também insistente de Vênus. Enquanto Marte é o deus da guerra, Vênus já vem com a diplomacia. Está ocorrendo muitas ligações a todo momento, um- uma conversação muito assim, intensa sobre vários e vários pontos e líderes mundiais. Até o Bozo, até o Bozo tá querendo ir lá para a Rússia, não por causa disso, já estava marcada a viagem. Todo mundo falando com ele, Bozo, não vai. O Putin tá lá com, com mil problemas, você vai visitar a casa da pessoa, né? Quando a pessoa tá praticamente assim, explodindo a casa dela. Vênus aqui, se a gente quiser até personificar, nesse momento seria o Macron, né? Presidente da França, que está tomando a dianteira realmente dessa diplomacia, né? É muito difícil, realmente muito difícil. Porque aqui também a gente tem Plutão, que é um planeta muito intenso aqui na casa 5. A vontade de poder a todo custo e um sentido de objetividade também
É muito forte isso aqui. E existe sim alguma o Sol, Urano, tendendo aqui a realmente alguma transformação de impacto mundial em questão territorial. Porque o Urano, eu já falei muito aqui no canal sobre ele, porque ele em Touro realmente ele sacode as estruturas do mundo, né? A última vez que ele passou foi a Segunda Guerra Mundial, onde se reconfigurou muitos territórios, como houve depois muitas independências também, descolonizações. E como há um conflito armado, exércitos organizados, a gente não pode deixar de olhar para a casa 8, que é a casa relacionada à morte. E nesse mapa onde essa força virginiana está super exaltada, e Quiron, que eu tenho como regente de Virgem, está lá. Mas eu vejo um mapa muito mais estratégico do que explosivo. Se eu não for aqui realmente tentar prever alguma coisa, eu creio que a tendência é que ocorra, pode ocorrer sim algum conflito, mas que o mal menor, né? Essa redução de danos tende a intervir e resolver se a Rússia vai realmente expandir seu território ou não, é o que tende a acontecer, e provavelmente alguma catástrofe maior, mesmo que haja algumas mortes, na minha opinião, tende a ocorrer.